das coisas intangíveis. Só das coisas que você não pode apreender nos 5 sentidos. Requer a inteligência, requer o cogito, o que requer a reflexão sobre a coisa, não da coisa. Se você entrar na reflexão da coisa, no conhecimento da coisa, você está lá dentro da coisa. Você está a fazer outro tipo de estudo e se calhar já nem é estudo. Mas quando você sai, retira, põe o conhecimento daquilo que você aprendeu no outro lado, isso é estudo. Você... Por isso o homem teve necessidade de ir aí à lua, às estrelas, à lua, para ver melhor a Terra. Como é que ele veria que a Terra é redonda? Aqui se ele está dentro da Terra. Está a perceber? Não pode. Como é que o desenhador desenharia, se ele está dentro do desenho? Como é que ele teria a capacidade de ver os limites? É ali onde nós acreditamos em Deus, porque Deus não podia estar no mundo material para fazer o mundo material, certo? Ele tinha que estar fora deste tipo de espaço, para poder fazer outro espaço. Tinha que estar fora, tinha que estar no espiritual para fazer o material. Tinha que estar no imaterial para fazer o material. Porque você não vai ter a ideia da coisa onde você está dentro. O peixe é aquilo que se diz. O peixe tem ideia que está na água e que está molhado. O molhado, para o peixe é molhado. Ou para ti que estás fora. Ok? Mas voltemos outra vez o porquê que começamos tudo isso. Vamos ver. Se nós na matemática, como em qualquer ciência, nós precisamos do fundamento. E o fundamento das ciências é a prova. Vocês já sabem. Ao passo que a mãe das ciências... Qual é a mãe das ciências? Qual é a filosofia? E qual é o fundamento da filosofia? Raciocínio. A racionalidade. Eu pensar, não é ir ali e inventar coisa. Pensa, analisa. Pensa de acordo com o estudo, pensa de acordo com a experiência, pensa de acordo com a investigação, pensa. Não achar que. E se você usar este achar que, você depois tem que ir investigar. E isto vem na própria definição de ciência. Estudo, investigação, que é um estudo profundo, é ir para lá, é ir mais para dentro, é penetrar. É aquilo que os navegadores fizeram, enfrentar os mares. Foram eles que nos trouxeram os primeiros relatos de tsunami. E quando eles trouxeram os relatos dos tsunamis naquele tempo, as pessoas não acreditaram porque não havia como filmar. Ondas mais altas que os barcos, que os navios. O que é isso? E por que as pessoas não podiam acreditar? Porque eles tinham só uma coisa, experiência. Não havia máquinas fotográficas, não havia máquina de filmar. Só tinham a experiência, aquilo que eles vivenciaram. Experiência é o terceiro elemento. Ou o quarto até, pode ser também o primeiro, depende de como você começa, de baixo para cima ou de cima para baixo. Se você começa a ir a jogar aí no jardim da tua casa ou no campo dos teus amigos, é experiência. Você começou, até você ir parar na Copa do Mundo, você joga por experiência. Já jogava, foi tirado aí na escola e foi posto do outro lado. Uns vão para a escola para aprender a jogar e depois vão jogar. Outros não, outros já jogavam ali, desde bebês já jogavam. Não foi isso que foi tirar uma manga para fazer bola aos 12 anos. Então, se ele continuasse, jogaria. Por experiência, percebem? Então, você quando está a refletir sobre uma coisa, pensar sobre uma coisa, você faz esse estudo, a investigação, a observação e a experiência. São estes 4 elementos. Ok? Nós dissemos que o número 4 é instrumental. É instrumental. É como o carro. É instrumento para te levar a um sítio. O corpo é instrumento para te levar a algum sítio. É instrumental. A faca é instrumento na cozinha. Na cozinha.
Vocês vão buscar, ainda que seja para assassinar alguém, é instrumento. Ok? O instrumento é uma coisa que usa-se para o outro objetivo. Ok? Não é ela em si, de per se, um objetivo. Qual é o objetivo? É ter faca. Para quê? Para ter faca, só ter faca. Não existe isso. O carro, não, é só mesmo para ficar aqui. Para quê? Para ficar aqui. Não existe isso. Se existir isso, já há um problema aqui na cabeça. Já há demência aqui, provavelmente. Há um problema qualquer aí, psicológico, que está a acontecer na pessoa. Certo? Ok? Voltemos então. Se a filosofia tem como fundamento a racionalidade, a racionalidade tem como fundamento o quê? Dentro, a lógica, certo? Então, o fundamento da filosofia é a racionalidade, e o fundamento da racionalidade, a lógica, o núcleo. A coerência tem que estar. A lógica, quando você precisa ser coerente, isso tem cabeça, tronco e membro, isso tem pernas para andar, isso faz sentido. Isso no fundo estás a dizer que isso é lógico. Isso tem estrutura. E a estrutura é perceptível. Eu posso partilhar com outra pessoa. A outra pessoa é capaz de entender e capaz até de perceber uma coisa que eu não percebi e explicar e eu entender também. Percebem? Então, assim é lógico. Agora, quando há uma explicação que eu só tenho que repetir, como acontece na mitologia, provavelmente nem vou sequer ter a experiência de... Porque vejam o que aconteceu com o profeta Samuel. Ele foi para ser educado na casa do Senhor. A Eli, seu profeta, estava ali. E ele depois teve a sua própria experiência com Deus. No primeiro minuto ele não tinha discernimento. Ele ia ter com a pessoa física que ele conhecia. Era menino quando Deus lhe falou. Mas ele depois, mesmo lá na casa do Senhor, estava a ter a sua própria experiência com Deus, que não passava mais por Eli diretamente. Indiretamente, sim. Porque aquela obediência que tinha Samuel, quem é que ele tinha passado? Era Eli, que lhe moldou, ok? Nos princípios, nos princípios religiosos. Ou nos princípios da cultura. Nesse caso, que cultura é aquela? Hebraica. Ok? Vocês sabem que o profeta Samuel viveu já depois da lei. Ok? Já é depois de Moisés, certo? Então, e ele já aprendeu a obediência, porque a lei nos ensina desde o Pentateuco, desde os livros da lei, que a obediência é o princípio do quê? Do conhecimento. E, ok? E o temor do Senhor é o princípio da obediência. Eles temiam o Senhor, logo tinham obediência. E a obediência era a base para aprender. É a base para aprender. Se você está aí a relutar para aprender o 1, como é que você vai aprender o 2? Como é que você vai fazer? Por que há um casaco de força para aquele que não aprende, para aquele que não obedece? Porque ele vai plantar aqui o caos, vai plantar aqui a confusão. Vocês viram naquele filme The Green Miles? Eles mal chegou, we have a trouble here. Fez aí uma algazarra, uma confusão, que ele só foi de mal a pior que teve que ir para isolamento. Porque ele é um caos. Ele encarnou o caos, não o cosmo, a ordem, o entendimento, a lógica. Instalou o caos ali. A pessoa nem se bate naquele, empurra, nem se desarrumou aquilo tudo em pouco tempo. Vocês viram isto? Se não viram, tem que ver. Só para ter uma ideia, né? Vocês, crianças, não têm muita experiência. Então, pelo menos os filmes, bons filmes, ajudam a entender o espírito da confusão. Levou também... Foi parar lá por quê? Deve ser por outro crime, porque ele levou tristeza aí numa família que vivia bem no campo. Envolveu pessoas inocentes no crime, que estavam a tentar salvar. Tanta confusão que levou à morte de outras pessoas. Pelo menos de outra pessoa, de Johnny Coffey. Ficou ali para ser morto por causa daquele. Ele não tinha cometido o crime, ele ia salvar.
Mas você estava num caos. Você estava numa época de racismo, de confusão, de obscurantismo. Então é o preto que está com a mão, com os miúdos na mão. É ele que matou. Logo, vamos lhe dar morte digna. Vai se sentar a cadeira para ser executado, a cadeira elétrica. Certo? Então, você tem um entendimento no cosmo, na racionalidade e na lógica. Isso há de ser. Okay? Mas você não tem entendimento na mitologia. A mitologia é um conto e é uma lenda em que as pessoas, você só tem que repetir. E há um problema com o conto. Qual é o problema com o conto? Quem conta aumenta o ponto, ok? E ela pode ficar... Aquele ditado que diz: a verdade nada se acrescenta, a mentira tudo vale na mentira. Pode pôr mais alguma coisa, se você disse 100, depois diz 1000, não faz mal, tudo vale, porque ela não é verdade, ela não está limitada, ela não tem escopo fechado, ela aceita tudo. É como esses sistemas liberais. Você que mata, vem. Você que cura, também entra. Você que casa, vem. Você que não casa, vem. Então isso torna-se mentira. Porque tem que haver limites éticos dentro de um grupo. Tudo vem. Tudo. E como é que vamos conviver? O que limpa entra e o que suja também entra. Como é que vamos conviver depois? Só com hipocrisia aí dentro. Só a fingir. Verdadeiramente não vamos conviver. Como é que vamos conviver? Eu limpo, você suja, como é que vamos conviver? Eu trabalho, você senta aí no nada, como é que vamos conviver? Eu me esforço e você tem através do meu esforço, como é que você vai conviver comigo? Então, dentro deste grupo, só se entende ter grupinhos para poder conviver. Porque o cosmo implica harmonia. Olha, a ideia da harmonia, assim que nós podemos entender, é a orquestra. Vejam a nova sintonia de Beethoven. Ele lá à frente, para aquela orquestra. Então o cosmo é isto. Em todos. É ali que nós entendemos a ideia também do Deus único. Porque se for muita gente a ser dirigida por muita gente, isso vai já dar confusão por causa dos vários entendimentos. Certo?